Nada na tua vida é casual. Tudo foi feito em função de um propósito. E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida. A gente não vai mais ficar preso na dor, preso no passado, preso até no pecado. A gente vai avançar para o propósito. A gente vai ser remédio, amém? A gente vai ser saúde. A gente vai ser inspiração para as pessoas. E não precisa fazer nada, irmãos, a não ser se colocar alinhado com o propósito de Deus. Ele faz tudo em nós, amém? E não é uma licença. Deus nunca faz nada por acaso. Ele nunca comete erros. Ele tem um motivo para tudo que criou. Olha só, irmãos, todas as plantas, animais foram planejados para Deus, e cada ser humano foi idealizado com um propósito. Motivo para Deus tê-lo criado foi o amor que Ele tem. Por que Deus me criou? Por que eu existo? Por que eu estou aqui nessa terra? Porque você e eu somos fruto do amor de Deus. Deus nos amou. A gente não merecia estar aqui, a gente nem pediu para existir, é ou não é? Mas a Bíblia diz, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 4. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Assim como nos escolheu nele, Ele mesmo quis você. Ele te escolheu nele mesmo. Ele diz, eu quero o fulano. Aí você coloca seu nome, amém? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora, irmãos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Você é fruto do amor dele, amém? Aí Deus é tão maravilhoso que você já foi escolhido antes o quê? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O mundo não existia, e você e eu já existíamos em Deus. No amor de Deus nós já existíamos. E aí os cientistas, eles vão estudando a natureza, os biomas, a biologia e tudo que existe nesse planeta, as plantas, a atmosfera, os animais, tudo foi criado com a capacidade de o ser humano existir. Tudo, irmão, que Deus criou foi preparando uma casa, um local para eu e você existir. Hoje um amigo meu já está nas vésperas de chegar, uma bebezinha vai ser pai. E a gente vê a preocupação do pai. Quem já foi pai aqui, mãe, né? A criança está ali, ela não, aparentemente ela não existe, mas há uma movimentação dos pais para prepararem um ambiente para receber ela, é ou não é? Então Deus preparou, Deus já pensava em você antes de formar o mundo. Na verdade você foi o motivo de Deus criar o mundo. Deus criou o mundo porque Ele queria criar você. Você está entendendo a lógica? O mundo existe por causa de mim e de você, porque Deus, como um pai de amor, disse, olha, vai nascer meu filho, minha filha, e eu vou preparar um quarto especial para ele. Ele fez logo um mundo desse, não foi um quartinho, amém? E isso é fantástico. Quando a gente começa a ter essa revelação, essa compreensão espiritual, a gente começa, irmãos, e isso não é para gerar narcisismo, para a gente ficar se auto-idolatrando. Isso é para despertar, irmãos, a plena convicção de que a gente tem que levar esse amor para outras pessoas que estão sofrendo miseravelmente, pisoteadas, humilhadas. E hoje mesmo passei, e aí eu vi um cara da minha infância, e aí eu vi ele era um bêbado,
toda criança tinha medo dele. Eu acho que gente aqui lembra dele, né? Os mais antigos. Vai fazer 42 anos domingo. Aí eu comecei a olhar e ele todo, sabe, a perna inchada, cheio de feridas. Ele era cachaceiro mesmo, aqueles doidão. Acho que alguém deve lembrar aqui do Talo Beto. Deve vivo o Talo Beto ainda. Que é das antigas aqui do Japim. Que toda criança tinha medo dele. E hoje ele estava em perfeito estado, mas cheio de marcas pela vida. E assim, irmãos, se a gente for ali dar uma caminhada, a gente vai ver pessoas que estão totalmente aquém daquilo que Deus planejou, do propósito de Deus. Quantos estão entendendo, queridos? E a gente foi atraído pelo amor de Deus, encaixado no amor de Deus, para levar o propósito dele para outras pessoas, amém? Perto da gente. E aí Deus projetou o meio ambiente. Olha só, irmão, na verdade você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Ninguém consegue viver em Marte, ninguém consegue viver em Plutão, porque Plutão não foi preparado, mas o planeta Terra foi preparado com todas, o oxigênio, tudo foi preparado para mim e para você viver, amém? Então, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Isso é muita onda, é ou não é, irmãos? E às vezes a gente fica preocupado com picuinha, e aí a minha vida vai dar em quê? Meu amigo, minha amiga, Deus preparou o mundo, já cuidou de tudo. Diga para o seu irmão, fica tranquilo, querido, papai está aqui. Hoje o Davi está fazendo 13 anos, né? Eu olho para ele, esse bicho está crescendo, meu amigo. Mas eu sou falho, limitado, irmãos. Mas eu quero dar tudo que eu puder para o meu filho. Quem sente isso pelos filhos? A gente quer dar tudo, irmão, tudo. Sabe? Agora imagina Deus. E aí, e o fundamento de tudo isso, antes da fundação, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E isso, que Ele nos leva a uma qualidade de vida, uma vida na qualidade da vida de Deus, da Zoe. Eu vou andar santo e irrepreensível. Santo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, eu estou perante o Senhor. Ele sabe, irmão, de tudo da minha vida. Não porque Ele está ali, ei, tu vai falhar, eu vou te quebrar, tu vai falhar, eu vou te pegar. Não. Ele diz, tu vai andar santo e irrepreensível perante Ele e em amor. Tudo isso aí está baseado no amor. Então nós somos o foco, irmãos. Deus projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Isso aqui está claro, amém? Se Deus preparou esse planeta para eu e você vivermos, querido, Ele preparou tudo para você, amém? Tudo. Diga para o seu irmão, tudo está preparado. Ele não preparou no micro, não, Ele preparou, foi tudo. Tudo está preparado para você viver. E aí, nós somos foco do seu amor e o elemento de maior valor em toda a criação, a Bíblia diz. Agora vamos para Tiago. Esse texto aqui é Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, olha aí, irmãos, propósito de Deus na minha vida, segundo o seu querer, Ele quis. Diga assim, Deus me quis. Eu estou aqui porque Deus quer. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. E agora essa segunda sequência, o nascimento natural foi desejo de Deus que você existisse, amém? E aí agora o nascimento sobrenatural, a regeneração, o novo nascimento. Ou seja, ser gerado de novo. E Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criações. Ou seja, as primícias da criação. Na ordem da criação de Deus, Deus criou céu, terra, os grandes luminares, amém? A lua para governar a noite, o sol para governar o dia. Criou os animais, as aves. Criou tudo
mas no meio dessa criação riquíssima, você e eu somos a primícia. Estamos num valor. Nós somos a coroa da criação de Deus. O que isso quer dizer? Toda essa criação, riquezas minerais, riquezas biológicas, riquezas, diversidade, a biodiversidade, a diversidade de vida que existe na terra. O que tem valor para Deus é você. Isso é muito forte, amém? Para que fôssemos a primícia de toda a sua criação. Você é a primícia, mas é para me ficar soberbo, arrogante? Não, é para você se posicionar no propósito dele, amém? Versículo 17, eu gosto desse texto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são da onde? Do alto, do Pai, descendo do Pai. Diga, do Pai, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Versículo 18, que é o versículo que agora a gente leu. Pois segundo o seu querer, diga-se, segundo o querer de Deus, Ele me gerou pela palavra da verdade, para que eu seja a primícia de todas as suas criaturas. De tudo que existe de ser vivo, o ser humano, você e eu, somos as primícias. Somos aquilo que Deus valoriza. É você e eu que vamos para o céu, amém? Deus quis a gente, nós nascemos de Deus. Você nasceu porque Deus quis. Aí o diabo tenta destruir eu. Por que, pastor, que eu sofro tanto? Por que eu sou tão atacado? Porque o diabo quer destruir aquilo que Deus mais valoriza, que é a sua pessoa e a minha pessoa. Ele é o adversário, ele é Satanás, ele é o acusador, amém? Mas aí, querido, quando eu sou a primícia da criação de Deus, aí você entra nessa dimensão. Então, eis quanto Deus ama você e valoriza você. Isso aqui é um valor e é um amor saudável, amém? É para a gente se posicionar na nossa identidade de filho. E aí, Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de forma extremamente precisa. Agora, irmãos, quanto mais os físicos, os biólogos e os outros cientistas aprendem sobre o universo, mais compreendemos quanto ele é adequado para a nossa existência. E ele foi feito sobre a medida, com as exatas especificações que tornam a vida humana possível. Irmãos, tudo foi feito milimetricamente, precisamente. A pressão, a atmosfera, as leis da gravidade, a rotação aqui, o mundo está numa física perfeita, para que eu e você tenhamos uma vida. Se quebra o equilíbrio da criação, isso vira uma destruição total, mas tudo está num propósito totalmente criado. E aí eu vou para um pastor, não sei se era pastor, escreveu para cerca de 7 dos maiores filósofos do mundo, maiores pensadores. E aí ele perguntou: qual é o propósito da vida? E aí, acho que 2 filósofos mais ou menos tentaram inventar um propósito. Aí outros disseram: nós não conseguimos descobrir. Os caras são pensadores, mas os caras não conseguiram descobrir o propósito. Aí uma última classe lá desses pensadores, filósofos, eles disseram, foram bem sinceros, disseram que eles queriam, que era grande aspiração, grande desejo deles, eles queriam descobrir por que eles existiam. É o grande, por que eu existo? É a grande questão da humanidade. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? E aí, certo dia, um ateu da antiga União Soviética,
ele vinha andando de trem, ateu. E aí ele, naquele trem, ele vendo a paisagem, e aí ele ateu, daquele mais elevado grau de ateísmo, de perseguir os cristãos, ele chegou à conclusão, ele disse: sem Deus não há como existir um propósito. Sem Deus não há como existir um propósito. Existe um Deus que projetou tudo. E essa é a grande conclusão. Todas as evidências disponíveis na ciência biológicas apoiam uma teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito, um conjunto na qual todas as facetas da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Então, a Bíblia, ela traz exatamente esse ensinamento, queridos, que tudo foi criado para que a gente tenha essa dimensão. Deus criou tudo, os mínimos detalhes, amém? Então a minha vida e a tua vida está debaixo de um propósito, de um mover da vida de Deus. Por isso que a gente tem que viver com Deus, em um relacionamento. Aí a Bíblia diz lá, Isaías 45:18, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. É muito poderoso isso, né, queridos? Ele está detalhando o que os cientistas, que os biólogos, os que todos estudam. Deus está dizendo aí, ó, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos. Irmãos, para quebrar todo o equilíbrio da terra, é um desajustezinho, pô. Está todo mundo aí vendo que o clima tá maluco, é ou não é? Aonde que a gente ia ver o Amazonas com os rios virando tipo deserto, né? Isso deve ter havido, mas os impactos. Então Deus não criou para ser um caos. E por que Deus fez tudo isso? Porque enfrentou todo o incômodo de criar um universo para nós. Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender, mas é difícil, queridos, compreender o amor de Deus. É muito difícil compreender o amor de Deus. O amor de Deus, só pela revelação, esse amor é confiável. Se Ele, né, tem pessoas que são confiáveis, elas cuidam, é ou não é? Uma pessoa cuidadosa, uma pessoa responsável, uma pessoa organizada, uma pessoa planejada, ela tem a confiança. Você sabe, aquela pessoa é confiável. Então Deus organizou tudo, irmãos, e Ele organizou tudo por amor. E a gente pode não entender o amor dele, mas a gente pode confiar. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Deus o fez para poder amá-lo. Essa é uma verdade sobre a qual a nossa vida precisa ser edificada. Irmãos, Deus criou você e criou a mim porque Ele queria nos amar. E é um negócio assim meio que fora da nossa razão, né? 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Quem quer conhecer a Deus tem que entrar na dimensão do amor. E o amor, ele é o nosso maior sinal da vida de Deus. Quem não ama, está dizendo aí,
não conhece a Deus. Se eu sou movido por Deus, eu sou movido pelo amor. Porque Deus é amor. E aí, queridos, a gente vai ver o amor sendo estabelecido ali na doutrina do reino. As bem-aventuranças são o amor em ação. Amém? O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai destrinchar o amor. João, na carta do apóstolo do amor, tem esse versículo aí, é muito forte, né? Deus é amor. Deus não tem amor, Deus, ele é amor. Isaías 46. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Na nova, numa linguagem mais explicada aqui, ele diz assim: vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e os levarei, eu os sustentarei e os salvarei. Ou seja, queridos, o que Deus está falando aí, que Ele nos carrega. Quando nasce um bebê, é carregado, né? Mas Ele está dizendo: eu vou te carregar até na velhice, que é o momento, né? Quando a criança é vulnerável, tem o estatuto da criança. Eu acho isso interessante, como a Bíblia. Aí o idoso, 60 anos, fica vulnerável, tem o estatuto do idoso para proteger, porque ele é vulnerável. Aí Deus está dizendo: eu te carreguei, eu te sustentei quando você era um bebê, indefeso, é ou não é? E quando você ficar idoso, de cabelo velhinho, de cabelo branquinho, sem força, sem muita, a tua inteligência meio lenta, eu vou continuar te sustentando, eu vou continuar, porque você é o meu propósito, amém? Você é o meu plano. Isso é maravilhoso. Se não houvesse um Deus, seríamos todos acidentes, o resultado de um fato extraordinariamente aleatório no universo. Você poderia parar de ler, a gente poderia parar nessa mensagem aqui, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo e errado, bem como nenhuma esperança além de seus breves anos aqui na terra. Mas há um Deus que o fez por uma razão, e a sua vida tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos Deus como nosso ponto de referência de nossa vida. Romanos 12, eu quero ler esse Romanos 12 e eu encerro com isso. Tem aí alguns minutinhos. Romanos 12, coloca aí, eu quero ler com vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, não vamos ler esse texto aí, eu quero que você leia comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um. Querido, esse texto, ele traz uma revelação muito forte. A graça que foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um, queridos, a gente se relaciona com Deus e Deus repartiu a cada um, segundo a medida da fé, um dom. Aí versículo 4: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros
tem a mesma função, a mão não é pé, a mão não é. Cada membro tem uma função, amém? E aí ele vai, assim como também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Olha aí a palavra da fé. Falar com fé, a profecia. Aí ele vai. Versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. 8. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vai, 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aí que está o ponto do equilíbrio, irmãos, da honra, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não volta para o 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, eu vou honrar cada ministério, amém, querido? Eu vou honrar cada membro do corpo, cada função. E a gente não vai exercer a mesma função. Quantos estão comigo, queridos? Você tem uma identidade e um dom, e você vai caminhar no propósito e na medida do dom que Deus te deu. Você não precisa ser, todo mundo é mão, não vai funcionar. Vai ficar uma anomalia, é ou não é, queridos? Vai ficar uma doença, uma aberração. Mas aí qual é? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu vou honrar cada ato de cada um. Eu vou preferir honrar os outros. Eu não estou atrás de honra, amém? Meu objetivo não é ser honrado. Vou preferir honrar. A honra, se vier, é boa, é legal ser reconhecido, ser elogiado, é legal, faz bem pra gente, faz ou não faz, querido? Mas eu não estou atrás de elogio, eu quero elogiar, eu quero reconhecer, eu quero honrar, amém, queridos? Aí ele vai para frente, preferindo-vos no zelo, não sejais remisso. Ele está dizendo aí, seja zeloso, não faz nada com remissão, faz com zelo, faz de todo, não fica se escondendo, não fica ali fazendo de qualquer jeito, faz com zelo. E aí ele diz, sede fervorosos de espírito, faz o teu espírito ferver, irmãos, esquenta você mesmo. Querido, não é difícil viver com Deus, é só ser fervoroso, é dizer, Espírito Santo, estou aqui, eu quero ser aquecido, eu quero que o Senhor esquente aqui. O primeiro amor vai acender aqui de novo, amém? E ele acende, e você passa. Às vezes a gente chega no culto quase que apagando, o pavio está fumegando, está sem, mas a gente sai de um culto aceso. Sai ou não sai, irmão? Com espírito fervoroso. Você vai no GC, vai muitas vezes, irmãos, a gente chega aqui para ministrar, para cantar, para pregar, para fazer algo. Vai lá no GC para ir lá, para vir para cá, parece que a gente está apagado, mas a gente vem sede fervorosa. Eu vou fazer meu espírito ferver, vai esquentar de novo, amém? Sede fervorosa no espírito, fazendo o que? Servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Tudo, irmãos, que nós fazemos é para servir ao Senhor. Mas como que eu sirvo ao Senhor, pastor? Quando eu estou servindo você. Como que você serve ao Senhor? Quando você está servindo a igreja local, o corpo de Cristo, amém? Servindo os irmãos. É isso, o nosso grande chamado. E aí, ele conclui aí, regozijai-vos na esperança. Não, 12, volta lá. Regozijai-vos na esperança. Cara, eu tenho o céu, irmãos. A gente tem o céu. Nossa esperança é o céu. Jesus está voltando. A trombeta vai soar. Eu não sei, irmãos.
a escatologia, mas eu sei que a gente vai ser arrebatado. Quantos creem que vão ser arrebatados? Eu não quero morrer não, eu quero ser arrebatado, meu corpo corruptível, cheio de dores, ser revestido da glória de Deus, de um corpo incorruptível, tomado esse corpo vai ser salvo na plenitude, vai ser glorioso, glorificado como Jesus, semelhante a Ele, amém? E aí, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, irmãos. Isso é a chave da maturidade. Todo mundo passa por tribulação. Não é pecado não, é passar na tribulação, ser paciente. Tenta, é na hora que explode, não, vou me conter. O pavio vai ganhar não vai ser um pavio curto, vai ser longo. Vou ser paciente na tribulação. Porque às vezes a gente amaldiçoa a nossa existência, né? Pô, o que está acontecendo? Sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes. Vamos perseverar na oração. E eu acho que é o último versículo, ainda tem? Compartilhai as necessidades dos santos. Olha o GC aí, irmãos. Aqui a gente vai embora. Vamos embora. Ninguém sabe a vida de ninguém aqui. Compartilhai as necessidades dos santos. Lá no GC tem aquela salinha lá, não tem, irmão? E aí, como é que tu tá, querido? Como é que você tá? Aqui no máximo é uma conexãozinha, né? Que nem hoje a gente fez, né? Mas lá no GC tem um relacionamento. Compartilhar as necessidades dos santos. Praticai, olha aí o GC, irmãos. O anfitrião. Praticai a hospitalidade. Abrir a casa para receber os irmãos, amém, queridos? Abrir o carro para receber os irmãos. Glória a Jesus. E deixa eu ver se é esse último. Vai. 14, volta 14. Abençoai, irmãos, aí, ó, a maturidade, irmãos. A maturidade aí essa é a doideira do cristão. O cristão maluco. Nível hard aí, punk, trash. Abençoai os que vos perseguem. O caboclo está te perseguindo, querendo te maltratar, tramando contra ti. Abençoa ele, amém? Abençoa ele, abençoai os que vos perseguem. E abençoai. E não, aí ele ainda faz assim, ó, abençoai. Ele ainda reforça, abençoai, não amaldiçoai. O cara está me perseguindo, eu vou amaldiçoar esse filho de um capeta, um filisteu, um amalequita, um saduceu. Não, ele diz, abençoai e não amaldiçoai. O cara está me perseguindo e eu vou abençoar e não amaldiçoar. 15 para fechar, em nome de Jesus vai fechar esse capítulo. Alegrai-vos com os que se alegram. Esse aí é difícil, irmão. A gente vive uma sociedade narcisista, né? Centralizada em si. É até fácil chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram é difícil. É só para quem tem grandeza, porque a maioria das pessoas fica triste com quem se alegra. O cara comprou uma casa, o cara fica, pô, eu não consegui a minha. Mas aí Deus está nos dando o princípio: se alegra com os que se alegram. Chorar com o que chora é fácil. O cara está lascado mesmo, está doente, está liso, desempregado. Ter pena é fácil. Agora, se alegra com quem está prosperando, que aí tu vai ver Deus te honrando, amém? E eu quero declarar que a IEV tem grandeza, amém? A gente vai se alegrar com os que se alegram, a gente vai celebrar, a gente vai festejar, a gente vai comemorar com cada vitória de cada irmão, amém?